Provídeo, produtora de vídeo. Faça a festa e recorde com a gente. A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Como sempre, quero agradecer a Deus por esse privilégio que tenho de compartilhar a sua palavra e quero também agradecer a todos vocês que estão constantemente ouvindo aqui a nossa programação e sendo edificados pela boa mensagem da palavra de Deus. Quero mandar um abraço especial aos meus colaboradores, ao presbítero Emanuel, do supermercado J. Santos, também a Acivaldo e Maristela, aqui da TV Monte Sião. Também um abraço especial em André Mendes, da Inova Propaganda, e também ao meu amigo Ailton, da Academia Boa Forma, ali no Jardim Cruzeiro, Rua Porto Seguro, né? Ailton da Academia Boa Forma. Um abraço todo especial a vocês, que são colaboradores aqui com a nossa programação, com o programa Abba Pai, em nome de Jesus, ok? Muito bem. Queridos, como sempre, estamos assim preparados para mais uma vez pregar o Evangelho, pregar a mensagem do céu, a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você está aí com fome e sede de agora se alimentar, de comer deste pão, de beber desta água que apontam para o próprio Cristo, amém? E é isso que nós faremos nesta ocasião, em nome de Jesus. Eu quero assim deixar os meus contatos para vocês. O número do meu telefone é 0 operadora 75 9151-6907. E o meu e-mail é r_dantas@hotmail.com. Também o meu Facebook, que é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta. E o Facebook da minha esposa é Roberta Mascarenhas, ok? Roberta Mascarenhas. Você pode assim nos adicionar para interagirmos para a glória de Deus. Muito bem, a nossa igreja fica aqui no Brasil, Bahia, Feira de Santana, bairro do Jardim Cruzeiro, Rua Porto Seguro, número 445. É a Igreja Batista Abba. E as nossas reuniões, às quintas-feiras, o culto de doutrina, 7h30 da noite. Aos domingos pela manhã, 10 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E aos domingos à noite, o nosso culto da família, 6 horas da noite. Pode aparecer, vai ser um prazer recebê-la em nome de Jesus, ok? Muito bem. Se você quer adquirir os DVDs do pastor Emerson Dantas, você pode ir à Livraria Evangélica Proclamai, aqui em Feira de Santana, na Avenida Senhor dos Passos, procurar o pastor Antônio, a irmã Ieda, e adquirir os DVDs do pastor Emerson Dantas. Certamente vai servir para a sua edificação e também para a edificação da pessoa que você quiser presentear, não é? Nós estamos assim com duas palestras maravilhosas, eu e minha esposa. Uma é imoralidades sexuais, temos levado a muitas igrejas, e a outra é casamento a 3, ok? Se você tem interesse, contacte conosco, vai ser um prazer estarmos aí com você. Esse mês ainda estaremos em Itabela, extremo sul da Bahia, ali na igreja do pastor José Ademilson, um colega nosso, que se formou conosco no Seminário Teológico Batista do Nordeste. E também estaremos retornando a Casa Nova, ok? Estaremos ali pregando também a palavra de Deus, sobretudo para os casais, e estamos saindo, estamos trabalhando para Jesus, estamos edificando vidas com a palavra de Deus, ok? E você pode nos convidar, não cobramos nada, tá? Exceto o deslocamento e a estadia. A oferta é pela igreja, a igreja que resolve se dar ou não, não é? E se não der, temos ainda a obrigação de voltar, porque nos é dada essa obrigação de pregar a boa palavra sem cobrar nada, ok? Muito bem. Bem, amados, eu já estou pronto e preparado para iniciar o nosso programa Abba Pai. Você está também? Então, apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Bem, hoje nós estaremos dando sequência, né? Estaremos dando sequência ao estudo do Sermão da Montanha, ok? Ao Sermão da Montanha. E como eu sempre tenho iniciado as minhas mensagens, assim eu vou ler o nosso texto básico de hoje e depois fazer um pequeno resumo do Sermão da Montanha, da importância do Sermão da Montanha, e entraremos no texto específico de hoje, aqui em Mateus capítulo 5, tá? Do versículo 43 ao versículo 48. E o título de hoje é Amar os Inimigos. Mas vamos ler juntos esse texto?
Mateus 5, de 43 a 48. Este texto também está em outro evangelho, no sinótico, segundo o Dr. Lucas, capítulo 6, de 27 a 28 e de 32 a 36. Mas vamos ler Mateus 5, de 43 a 48. Me acompanhe. E assim nos diz a palavra do Senhor. Amar os inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, disse Jesus aos seus 12 discípulos. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu, Jesus, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. É o texto básico de hoje, eu vou repetir. Mateus 5, de 43 a 48, é o nosso texto básico de hoje. E o título da nossa mensagem é Amar os inimigos. Amar os inimigos. Eu quero ilustrar a mensagem de hoje lendo o Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo 23 e o versículo 34. E assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. Bem, queridos, Lucas 23, 34, ele aqui registrou o momento em que Jesus, ele está prestes a entregar o seu espírito, por amor de nós, e antes de fazê-lo, ele pede a Deus que perdoe, inclusive, as pessoas que de alguma forma o conduziram até ali. Ou seja, quando Jesus aqui diante dos seus 12 discípulos fala que nós devemos amar os nossos inimigos, ele falava com conhecimento de causa, ele falava de algo que ele já vivia e iria demonstrar na prática muitas vezes aos seus discípulos, inclusive demonstrando nesse momento em que ele estava morrendo na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida, e naquele momento, ainda assim, ele não lança palavras de maldição sobre aqueles que o crucificaram, mas ele pede a Deus que os perdoe. Que Deus fantástico, que Deus maravilhoso, que Deus amoroso. E agora esse mesmo Deus, que aparece aqui morrendo para nos salvar e perdoando os seus algozes, esse mesmo Deus está agora nesse texto que nós lemos, sentado diante dos seus discípulos, ensinando para eles aquilo que ele iria retratar tão bem ao longo do seu ministério de 3 anos e meio. Mas enfim, vamos lembrar um pouco a importância do Sermão da Montanha. Bem, aqui Jesus ele já havia completado os seus 30 anos, Jesus ele já havia sido batizado, já havia sido tentado por Satanás, ele já havia começado a ensinar e a pregar, inclusive nas sinagogas, por causa do assédio das multidões começou a falar ao ar livre, porque muitas pessoas queriam ouvi-lo, e Jesus ele estava desde aquele momento já também pensando em separar um grupo que ele iria treinar por 3 anos e meio, para que na ocasião de sua ascensão aos céus, de sua subida aos céus, esse grupo desse prosseguimento à obra que ele havia iniciado. E das multidões que o seguiam, Jesus ele tirou 70 homens para uma determinada missão. E daqueles 70 homens, Jesus separou 12 homens. E no início do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 1, vai deixar bem claro que Jesus ele se afasta das multidões ali na cidade de Cafarnaum e ele sobe a um monte naquela cidade, juntamente com seus 12 talmidim, ou com seus 12 discípulos, e o objetivo era fazer o que qualquer mestre fazia naquela época.
Jesus, como qualquer mestre, ele agora separa discípulos. Jesus, como qualquer mestre, agora ele se assenta para ensinar o seu jugo. Jesus, como qualquer mestre, agora ele vai compartilhar o seu jugo. Eu sempre lembro que o jugo era um conjunto de interpretações que um determinado mestre tinha sobre a lei de Moisés. E Jesus agora vai compartilhar o seu jugo, ou seja, as suas interpretações da lei de Moisés para os seus 12 discípulos, adaptando essas interpretações da lei de Moisés, é claro, para agora o período da igreja, não mais o período de Israel, ok? De maneira que vai ser um sermão politemático, porque vão ser vários temas, e ele vai falar sobre vários assuntos imprescindíveis para aqueles que fariam parte do reino de Deus, do reino dos céus, fariam parte da sua igreja, né? Eclesia, comunidade que anuncia, né? Muito bem. E Jesus, aqui nessa porção específica do seu sermão, o Sermão da Montanha, ele vai falar sobre a importância de nós amarmos os nossos inimigos. É isso mesmo que você está ouvindo. A importância de nós amarmos os nossos inimigos. É muito importante que façamos isso. Pastor Emerson, é fácil? Olha, eu não vou ser hipócrita, né? Eu não vou ser hipócrita. Não é fácil, não é simples, tá? Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos. Né? Conseguiremos ininterruptamente, pastor? É claro que não. Também não vou ser hipócrita. Às vezes, algumas pessoas fazem algum mal a nós e nós, na mente mesmo, às vezes até pensamos algo assim negativo com relação à pessoa, ficamos chateados e ali mesmo na mente, virtualmente, já pecamos. A Bíblia diz que se nós desejamos o mal para o próximo, ali mesmo já nos tornamos homicidas. Então, é bom lembrarmos que ninguém vai cumprir as orientações de Jesus perfeitamente de forma ininterrupta. É por isso que Jesus morreu na cruz, para nos perdoar, e a salvação é por graça e não por merecimento. Você entende isso? E isso é maravilhoso para que ninguém se orgulhe da sua própria espiritualidade ou da sua santidade, porque ninguém é perfeito, ok? Logo, amar é algo que pressupõe o auxílio direto do Espírito Santo, e somente um cristão que busca se santificar consegue exercer isso da melhor maneira possível. Muito bem. Queridos, vamos agora avançar. E eu gostaria de ler versículo por versículo para nós esmiuçarmos assim este texto, entendermos aquilo que o Senhor Jesus, ele quis dizer aos seus discípulos ali, os 12 discípulos, e ele quer dizer a nós também, a sua igreja, depois de 2000 anos. Muito bem, o versículo 43 nos fala assim, me acompanhe. Vocês ouviram o que foi dito, disse Jesus aos seus 12 discípulos, ame os seus amigos e odeie seus inimigos. Bem, Jesus ele está mais uma vez se reportando à tradição judaica daquela época, que dizia que as pessoas deveriam amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Não fazia parte do Antigo Testamento ou da lei de Moisés, mas foi uma tradição judaica que foi adicionada à lei de Moisés. E muitas vezes ganhava status da lei também de Moisés, né? Ganhava status de lei. Muito bem. E aqui eu fiz algumas anotações para que essa palavra de Jesus fique mais clara para nós, né? São recortes que vão elucidar ainda mais aquilo que o Senhor Jesus quis ensinar aos seus discípulos e quer ensinar a nós. Eu anotei aqui, segundo a tradição popular dos judeus, eles amavam o amigo, o irmão e o concidadão. Então isso não estava na lei de Moisés, tá? Não estava no Antigo Testamento, era uma tradição judaica e, por consequência, ganhava também status de lei de Moisés, e Jesus está aqui agora entregando o seu jugo para os seus discípulos exatamente para deixar bem claro, separar aquilo que foi dado por Deus ao povo de Israel por meio de Moisés, daquilo que na verdade foi a adição humana, sobretudo por meio dos escribas. Você entende isso? Muito bem, vamos lá então. Agora, o segundo ponto, o fariseu chamava de irmão, companheiro, amigo e próximo apenas a outro fariseu. Você entende porque é que Jesus muitas vezes ele foi duro com os fariseus? Porque, sobretudo na ocasião do cativeiro babilônico, nasceu, não é, o grupo dos escribas, e os escribas, eles que fizeram essas adições à lei de Moisés, e as pessoas que mais buscavam observar aquelas tradições dos escribas e vivê-las eram os fariseus. De maneira que eles dificultavam a entrada das pessoas no reino dos céus. Nem eles entravam, nem permitiam que outras pessoas entrassem. É por isso que Jesus muitas vezes foi duro com eles, mas não desejando que eles se perdessem. Pelo contrário, desejando que eles se arrependessem, porque o Senhor também os amava e queria que eles fossem salvos. Muito bem. Aqui o outro ponto fala, os fariseus eram inimigos dos publicanos
e pecadores. Lembrando que publicanos eram os cobradores de impostos, como Zaqueu, que era líder dos cobradores de impostos, tá? E pecadores aqui vem da expressão amhares, que é igual a povo comum. Então os fariseus eles se constituíam inimigos dos publicanos e do povo comum, ou seja, aquelas pessoas que não tinham um certo conhecimento da lei de Moisés. Eles demonizavam essas pessoas. Seu ódio por eles, ou seja, por publicanos e pecadores, às vezes até era mais forte que a inimizade entre judeus e gentios. Ou seja, quem eram os gentios? Eram aquelas pessoas que não eram judias. Então os judeus chamavam de gentias as pessoas que não eram judias. Então aqui diz que muitas vezes o ódio dos fariseus por pecadores e por publicanos, que na verdade é uma classe de pecadores, na opinião deles, uma classe de pecadores muito mais perigosa, não é? Eles muitas vezes odiavam muito mais essas pessoas que eram também israelitas do que os gentios que não eram israelitas. Você entende isto? Que terrível. E um texto que ratifica isso, que eu falo para vocês, está aqui em Timóteo. Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Os publicanos e pecadores para eles representavam a escória da humanidade, os traidores da pátria, sobretudo se referindo aos publicanos, os cobradores de impostos, né? Eles consideravam traidores da pátria porque eram judeus, mas estavam a serviço do poder romano, cobrando os impostos e extorquindo o próprio povo, o povo judeu. Na opinião dos fariseus, tratava-se de uma inimizade por causa de Deus. Eles pegaram um determinado texto fora de contexto, sob o seu pretexto, para poder eles basearem esse seu ódio em cima de uma passagem bíblica veterotestamentária, uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Isso é um perigo, não é? E nós, pregadores, precisamos ter muito cuidado com isso, para não pegar um determinado texto e pregar aquilo que o texto não está querendo ensinar. Muito bem. Tinham como argumento o Salmo 139, 21. Um salmo, inclusive, de Davi, que diz: não odeio eu, disse Davi, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Davi estava se referindo a seus inimigos de guerra, não é? Algumas nações que desejavam conquistar Jerusalém e Israel. Mas, na verdade, alguns fariseus pegavam esse texto, não é? E o distorciam, aplicando para os seus conterrâneos, para publicanos, cobradores de impostos, e para o povo comum que não tinha um certo conhecimento da lei de Moisés. Você entende isto? Que coisa terrível, não é? Que coisa terrível. Mas vamos lá. Os fariseus diziam até que o povo que não sabia nada da lei era maldito, não é? Conforme João 7:49. Na fonte a qual eu recorri, há um recorte que fala assim, um determinado autor fala assim: Jesus, ao dizer para os discípulos, orem pelos que perseguem vocês, ele está se referindo aos perseguidores como sendo os fariseus, pois eram eles que perseguiam Jesus e também os discípulos. Muitas pessoas perseguiam Jesus e seus discípulos, mas principalmente os fariseus, principalmente os fariseus, porque Jesus ele observava exclusivamente a lei dada por Deus a Moisés. Ele não observava as adições que os escribas fizeram, ou seja, as tradições judaicas rabínicas. Jesus ele observava aquilo que a lei de Moisés dizia e mesmo assim fazendo algumas adaptações. Como não trabalhar no dia de sábado, Jesus ele fez algumas coisas no dia de sábado para deixar bem claro que o Shabat, ou seja, o dia que a pessoa separa para o seu descanso, ele deve existir em função da vida e não o contrário. E uma certa feita, seus discípulos estavam com fome, entraram no milharal e começaram a comer o milho, e algumas pessoas o criticaram, inclusive fariseus. Mas Jesus fez aquilo de propósito para deixar bem claro que quando a lei ela vai de encontro à dignidade da vida humana, então ela deixa de cumprir a sua missão, porque a sua missão principalmente, dar dignidade à vida do homem, à vida do ser humano. Você entende isto? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos analisar aqui comigo, o versículo de número 44, ok? Versículo de número 44. Então, nós percebemos aí que Jesus falou, olha, a tradição judaica diz que a gente deve amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. Foi o que Cristo trouxe à memória dos seus discípulos, os 12 discípulos que estavam diante dele ali naquele monte em Cafarnaum.
tá? Mas agora Jesus ele vai dizer o que é que deve ser feito agora no período da igreja, agora pela sua nova ética cristã, tá? Vamos lá, versículo 44 nos fala assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Que coisa interessante, né? Jesus volta a enfatizar aquilo que Deus ensinou por meio de Moisés, e ele deixa bem claro que aquilo que a tradição judaica ensinava deveria ser totalmente esquecido. Então eu destaco aqui a expressão amar inimigos. Cristo fala, olha, amem não apenas os seus amigos, mas amem também os seus inimigos. Daqui a pouco nós vamos descobrir que tipo de amor é esse pelos inimigos. Na verdade é o mesmo amor que a gente sente pelos nossos amigos? Vamos ver isso daqui a pouco, ok? Muito bem. Eu gostaria de destacar o fato de que não só Jesus, tá? Ele chegou ao ponto de amar os seus inimigos. Mas Jesus era Deus, ele conseguiu. Não, nós percebemos que algumas outras pessoas fizeram isso. E eu destaquei o exemplo aqui de Estevão. Isso está registrado, esta passagem que eu vou ler, está registrada em Atos, capítulo 7, versículo 60. O doutor Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos ao seu amigo Teófilo, não é? Ele aqui destacou o bom testemunho dado por Estevão quando demonstrou amor pelos seus inimigos, amor por aqueles seus conterrâneos que o apedrejaram. E Atos 7,60 nos diz assim, o doutor Lucas registrou o seguinte: e pondo-se de joelhos, Estevão clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. E Saulo, ou seja, aquele que se tornou Paulo, consentia na sua morte. Nessa época, Paulo ainda não havia se convertido ao cristianismo, ainda era um fariseu, né? Ainda reputava como vontade de Deus algumas tradições humanas, a exemplo das tradições judaicas, né? E ele ainda não entendia, de fato, o que era a vontade de Deus. E é por isso que ele consentiu na morte de Estevão. Ele funcionou como cabide daqueles que o apedrejaram, porque ele ficou segurando, não é, as capas daqueles que mataram Estevão, o primeiro mártir da igreja, não é, a pedradas. Muito bem. Então, Jesus ele fala isso. Olha, vocês não devem amar apenas aqueles que amam vocês. Vocês têm que amar aquelas pessoas que odeiam vocês. E é isso que o cristianismo tem que fazer, irmãos. Nós, cristãos, somos pequenos cristos aqui na terra e, apesar das nossas deficiências, devemos nos esforçar para imitarmos o exemplo de Jesus. Devemos ser pequenos cristos. Devemos amar também os nossos inimigos, como eu volto a falar. Não é fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. Amém, queridos? Muito bem. Agora, que tipo de amor é esse que nós devemos ter pelos nossos inimigos? É o mesmo amor que nós temos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pela nossa parentela de um modo geral, por um amigo íntimo? É o mesmo amor? Seria o mesmo amor, pastor Emerson? O que é que a palavra lá no texto, não é? ela sugere? Muito bem, eu fui estudar um pouco sobre essa palavra amor e eu lembrei que a fonte a qual eu recorri me lembrou que a palavra amor, sobretudo no grego, ela tem 4 palavras, 4 vocábulos. Amor no grego pode ser dito de 4 formas. Uma forma é estorge. Amor no grego pode ser estorge, que significa amor à família. Mas amor também no grego pode ser filéu, que é amor a uma pessoa íntima, como o amor que Davi sentia por Jonatas e vice-versa. E nós temos aí o terceiro amor, que é o amor eros. É o amor de um homem por uma mulher, inclusive envolve o amor sexual. E o quarto amor é amor ágape. Esse é o amor de Deus, tá? E é o mesmo que benevolência invencível, infinita boa vontade. Então, no grego, existem 4 palavras para a nossa palavra amor. Tá? Agora, quando Cristo fala amem os seus inimigos, que palavra ali ele está utilizando? Segundo alguns, Jesus ele pregou o Sermão da Montanha em aramaico, né? Enfim, mas o texto ao qual muitos estudiosos têm acesso, inclusive nossas Bíblias muitas vezes se baseiam no texto grego. E a palavra grega para esse amor aos inimigos é a palavra ágape.
Ou seja, aqui, nesse texto, tá? Mateus 5:44, a palavra aqui é amor ágape. Ou seja, o amor ágape que deve ser fundamento da ética cristã nas relações pessoais. Alguém já falou que esse texto é o mais conhecido da Bíblia. Toda pessoa, ela sabe que Cristo falou o seguinte, olha, amem os seus inimigos. Né? Agora, que tipo de amor é esse? É um amor estorge? Nós vamos sentir pelo nosso inimigo o mesmo amor que nós sentimos na nossa família? Não. É um amor filéu? É o mesmo amor que nós sentimos por uma pessoa íntima? Não. Tá? É o amor eros? É o amor que nós sentimos pela nossa esposa, no caso daqueles que são casados? Não. Tá? Aqui é o amor ágape. O amor que nós devemos sentir pelos nossos inimigos é o amor de Deus, o amor incondicional. É a benevolência invencível, essa infinita boa vontade. E que só realmente pode exercer a pessoa que de fato se santifica e busca se encher do Espírito Santo constantemente. Porque nós por nós mesmos não conseguiríamos amar o nosso inimigo. Mas vamos lá. Então amar os inimigos, que é o amor ágape, né? É diferente do amar os familiares ou uma pessoa íntima ou amar uma mulher. O amor ágape procede do coração. Lembrando que o coração na Bíblia, de um modo geral, é o que? A nossa mente, é a nossa razão, é o nosso entendimento. Você entende isto? Muito bem. Então o amor ágape procede da nossa razão, ou seja, também procede da nossa vontade. Devemos pedir e procurar esse amor. Ou seja, uma pessoa que não busca a Deus, uma pessoa que não procura ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida que busca dar um bom testemunho, uma vida que busca falar de Jesus, uma vida que busca frequentar o templo, uma vida que busca jejuar, uma vida que busca se aproximar de Deus, né? Que busca o Senhor em vigílias, enfim, né? Em jejuns. Olha, uma vida que realmente não busca a Deus, essa vida não estará pronta para amar o seu inimigo. Então, o amor aqui é amor ágape, que deve ser o fundamento da ética cristã nas relações pessoais, e é o amor que você só vai conseguir exercer se você estiver conectado com Deus, com o Espírito de Deus. Você agora está assistindo esse programa por meio da internet. Se você não tem aí um roteador, né? Se você não tem aí algo que lhe conecte à internet, você não pode assistir esse programa. Mas se você está conectado à internet, você pode assistir o nosso programa. Da mesma forma, quem não está conectado com Deus, queridos, olha, infelizmente, não irá amar o seu inimigo no momento que esse amor ágape deverá ser exercido. Você entende isto? Muito bem. Vamos adiantar. Agora vemos aqui o exercício do amor ágape faz com que o homem seja semelhante a Deus ou filho de Deus. Como está aqui no versículo 44, né? Amem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Então, para nós amarmos os nossos inimigos, nós precisamos viver exercer esse amor ágape. Então, o exercício do amor faz com que o homem seja semelhante a Deus, o filho de Deus. Vamos ver isso lá adiante, tá certo? Quem ama com amor ágape se torna filho de Deus. Vamos ver isso melhor lá adiante. E eu destaquei aqui uma passagem que diz, né? João 13:35. Cristo falou, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, é triste nós constatarmos que muitas vezes no meio da igreja há pastores que se antipatizam, né? E há pastores que até se odeiam, não é? Muitas vezes há pastores que antipatizam ou odeiam ovelhas. Há ovelhas que até antipatizam e odeiam pastores. Né? Muitas vezes no meio mesmo da igreja há aqueles que se antipatizam e até se odeiam. Há casos de pessoas que até se agridem fisicamente. Queridos, isso pressupõe imaturidade nesta área, na área do amor. Você entende isso? A começar por mim, todos nós somos incapazes de amar desta forma. É por isso que nós precisamos estar conectados com o Espírito de Deus. Devemos orar, devemos ler a palavra, devemos ir ao templo para ter comunhão com os irmãos, para aprendermos com os nossos pastores, com aquelas pessoas que são competentes para nos ensinarem a palavra, porque conhecem a palavra e também buscam viver esta palavra. Muito bem. Agora, o versículo 44, quero destacar aqui a expressão que diz orar pelos perseguidores. E lembrando aqui que Cristo, segundo o autor ao qual eu recorri, ele está falando especificamente aqui dos fariseus. Devemos orar por aqueles que nos perseguem.
E eu destaquei algo aqui. Este mandamento implica em deixar que outros nos tratem como querem. E também nos ordena a orar por eles. Ninguém pode orar a favor de outro ser humano e seguir odiando. Então no versículo 44 fala que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É comum da poesia judaica repetir uma coisa duas vezes para dar ênfase a essa coisa. Então amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, Cristo está dizendo, olha, amem os seus inimigos, amem os seus perseguidores, orem os seus inimigos, orem pelos seus perseguidores. Um dos subprodutos do amor é a oração em favor daquele que nos prejudica de alguma forma, tá? Então Cristo fala que devemos amar e uma das formas práticas de demonstrarmos esse amor é orando por aquela pessoa. E uma pessoa que se dispõe a orar por alguém que tenta lhe prejudicar, inevitavelmente acabará de fato amando esta pessoa. Porque ninguém que se dispõe a orar pelo seu inimigo continuará orando por ele, né, sem que por meio desse exercício, né, da oração, essa pessoa passe a olhar aquela pessoa com os olhos de Deus. Você entende isto? Então uma das formas mais adequadas de começar a perdoar alguém é orando por ela. Ore. Quando você começar a abrir a boca no seu íntimo, você com Deus, e orar por alguém que ele persegue, automaticamente aquele ódio começa a ser desconstruído e você passa a amar aquela pessoa como o próprio Deus a ama. Agora, vamos aqui para o versículo 45 que diz, me acompanhe. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, quer dizer, orem pelos que vos perseguem para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Que coisa tremenda, né? Eu devo amar o meu inimigo, orar pelo inimigo para que eu me torne filho do meu Pai. Que exigência forte. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre bons e sobre os maus e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Muito bem. Então aqui, queridos, no versículo 45 eu quero destacar essas expressões, né? Para que vocês se tornem filhos do Pai. Nós sabemos que na linguagem hebraica, ou seja, a língua hebraica, ela é muito rica de vocábulos, sobretudo de adjetivos. Tanto é que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, Barnabé, né, filho da consolação. É porque no hebraico não existe o adjetivo consolador. Você entende isso? Muito bem. Então, quando se fala filho da consolação, está querendo dizer, olha, consolador. Quando aqui no texto bíblico se fala, olha, ame para que você se torne filho de Deus, ou seja, está querendo dizer o seguinte, ame para que você se torne semelhante a Deus. Você entende isso, querido? É por isso que é importante nós entendermos a cultura judaica, para que possamos, consequentemente, interpretar adequadamente aquilo que os textos bíblicos nos querem dizer. Por exemplo, na cultura chinesa, se um chinês te entregar algo com apenas uma mão, ele está te entregando algo que para ele não tem um valor significativo. Mas se ele te entregar algo com as duas mãos, ele está querendo dizer com isso que aquilo para ele tem muito valor. Então é importante conhecer aspectos das outras culturas, a fim de que possamos entender com mais profundidade aquilo que essas culturas elas têm a nos ensinar. Da mesma forma, a Bíblia ela está distante de nós, em alguns aspectos, né? A cultura judaica está distante de nós pelo fator tempo, pelo fator geográfico, né? Pelo fator cultural, né? Enfim, e é por isso que nós que pregamos a palavra precisamos nos debruçar e estudar com muita responsabilidade, a fim de que não preguemos de forma inadequada. Mas, muito bem, então, aqui a Bíblia diz que Jesus Cristo ele fala, amem para que vocês se tornem filhos do Pai, ou seja, amem para que vocês se tornem semelhantes a Deus. Semelhantes a Deus. É claro que nós nos tornaremos idênticos a Jesus depois que formos arrebatados e sairmos desse invólucro humano que nos seduz ao pecado. Mas ainda assim, vivendo aqui nesta carne, podemos nos aproximar ao máximo de Deus por meio da santificação. Então, é a primeira coisa que eu destaco, não é? Que devemos amar para que sejamos semelhantes a Deus, tá? E aqui mostra, o Jesus ele deixa bem claro que Deus ele também ama, até mesmo aqueles que não amam ao próprio Deus. Quando ele fala que Deus manda o sol não só para os bons, mas também para os maus. Quando fala que Deus ele manda chuvas não só para os bons, mas também para os maus. Deus, ele não faz, olha, eu vou fazer chover no quintal de fulano, mas não vou fazer chover no quintal de Beltrano. De maneira alguma. Até os homens mais terríveis da face da terra são abençoados por Deus com bênçãos ordinárias.
Se eles estão vivos é porque Deus está permitindo. Se eles estão respirando é porque Deus está permitindo. Se eles estão se alimentando é porque Deus está permitindo. Enfim, eles ainda estão vivos porque Deus permite. Isso é graça. Isso é bênção ordinária. Mas Deus, ele não quer nos dar apenas bênçãos ordinárias. Ele quer dar bênçãos extraordinárias. São aquelas bênçãos para aqueles que se santificam e buscam fazer a vontade do Pai. Amém, queridos? Muito bem. Bem, eu peguei mais alguns recortes aqui para entendermos mais esse versículo 45. Há uma narração rabínica sobre a destruição dos egípcios no Mar Vermelho que diz: quando os egípcios se afogaram, os anjos do céu começaram a cantar um hino de louvor, mas Deus os reprovou com tristeza, dizendo: a obra de minhas mãos pereceu no mar, e vós cantais um hino de louvor? Que interessante, né? Isso aqui não faz parte da Bíblia, tá? Não faz parte da Bíblia. Faz parte da tradição rabínica. Mas é algo lindo. É algo que nos faz pensar sobre o amor de Deus até por aquelas pessoas que o odeiam e que o negam. Você entende isto? Muito bem, interessante, né? Muitas pessoas falam, realmente Faraó e seus soldados morreram ali no mar. Glória a Deus. Mas Deus, no fundo, ele não ficou feliz porque Faraó e o seu povo ali foram afogados no mar. Deus, ele gostaria que Faraó tivesse se convertido, né, aos seus sinais feitos por meio de Moisés, a fim de que o povo egípcio também passasse a adorá-lo e a servi-lo. Temos que trazer isso à nossa memória, queridos. Amém? Nós nunca devemos vibrar pela morte de um marginal, ou seja lá o que for. Devemos entender que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que ninguém se perca. Muito bem. Mas vamos ao versículo 46, tá? O versículo 46 fala assim: se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Olha que coisa interessante, né? Cristo, ele pega aí o exemplo dos cobradores de impostos, porque as pessoas, de um modo geral, não queriam ser comparadas com os cobradores de impostos, porque eram segundo os fariseus, eles eram uma classe de pecadores que excedia em pecado os pecados dos outros pecadores, porque tinham contato com os romanos, tinham que prestar contas, então entrava em contato com o povo gentílico romano, né? Entrava em contato com aquelas pessoas impuras, consequentemente estavam impuros, não podiam ir ao templo, não podiam ir à sinagoga. Você entende isso? Eram pessoas imundas. Então Jesus, até para impactar mesmo aqueles 12 que estavam diante dele, ele fala assim: olha, até mesmo os publicanos amam as pessoas que os amam. Vocês querem ser iguais a eles? Amem também as pessoas que odeiam vocês. E Cristo, quando fala isso, ele está dizendo: olha, amem até mesmo os fariseus que vão nos perseguir e tentar impedir a obra que nós temos a realizar aqui na terra. Agora, o mais interessante de tudo é que Cristo, quando ele fala isso, ele está falando para aquele grupo de 12 pessoas, e no meio daquele grupo existia sim um publicano, que era quem? Era Mateus. Era Mateus, que havia largado tudo para seguir Jesus, exatamente porque Jesus o recebeu com amor e não o excluiu como os fariseus faziam. Que coisa maravilhosa, né? É o amor pela inclusão, né? Eu lembro de um amigo meu que estava afastado do evangelho em determinada época e eu o convidei para poder tocar em um evento que eu fiz, o Louvação 3, se eu não me engano, né? E eu estava com a banda, estava precisando de um guitarrista e eu convidei esse amigo. Ele estava afastado do evangelho na época. Ele falou: Emerson, mas eu estou afastado do evangelho. Mas eu falei para ele: mas o Espírito Santo de Deus, ele me orientou a te convidar. E de fato aconteceu aquilo. Eu montei a banda, faltava o baixista, na verdade, não era o guitarrista, era o baixista. Eu montei a banda, estava faltando um exímio baixista, eu me lembrei desse amigo e o convidei. E quando ele falou: por que eu estou afastado? Eu falei: não tem problema nenhum. Você vai tocar na banda, se você quiser, você vai tocar. Porque o Espírito Santo me incomodou a te convidar. E para a glória de Deus, eu convidei aquele amigo baixista, um exímio baixista, ele tocou com a gente no evento, e para a glória de Deus, depois disso, ele se reconciliou com Jesus, e hoje é um pastor, para a glória de Deus. Que maravilha é a mensagem da inclusão, não é, irmãos? Que maravilha essa mensagem que nos leva a olhar o outro, não como uma pessoa inferior, mas como uma pessoa que também é imagem e semelhança de Deus, e que precisa ser amada para se abrir para a ação do Espírito Santo. Que maravilha, que bênção. Vamos adiantar que o tempo é pequeno. Vamos adiantar. Vamos agora ao versículo 47, que fala assim: se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Olha,
Que coisa interessante, né? Eu quero destacar aqui o fato de que Cristo ele falou o seguinte: olha, se vocês falam ou saúdam, como dizem outras traduções, né? Como diz uma outra tradução, se vocês falam somente com seus amigos, ou seja, se vocês saúdam, não é somente as pessoas que saúdam vocês, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, até os gentios fazem isso. Quem eram os gentios ou os pagãos? Era qualquer pessoa que não era judia, eu já falei isso. Se uma pessoa não era de Israel, era de outra nação, era considerada pagã e gentia, ou gentílica. E Jesus, Cristo, ele fala assim, olha, se vocês cumprimentam apenas, ou saúdam apenas as pessoas que são israelenses, israelitas, né? Olha, até mesmo os pagãos cumprimentam os seus conterrâneos. Vocês têm que fazer diferente. E Jesus Cristo, ele quebrou paradigmas, inclusive quando ele entrou em Samaria. O povo samaritano era o resultado da junção do povo judeu com outros povos que os babilônicos levaram para a terra de Israel. Então, os judeus se casaram com um povo pagão e nasceram filhos mestiços, metade judeus, metade pagãos. E é por isso que os judeus do norte e do sul não passavam pelo centro em Samaria, porque eram seus meio-irmãos. E Jesus, de propósito, falou, olha, é necessário que eu passe por lá para deixar uma lição. No reino de Deus não existe mais essa coisa de que um povo é melhor do que o outro. Todos nós somos iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Muito bem, então gentios são os não-judeus. E eu destaquei algo interessante aqui, tá? Da fonte a qual eu recorri. No uso oriental, a saudação era muito mais que apenas um cumprimento. Significava proferir um voto de bênção sobre o outro. A saudação era paz seja com você, ou seja, shalom. A palavra shalom tem vários significados. Um desses significados é a paz seja com você. E a pessoa estava desejando a outra que ela fosse próspera em todos os sentidos. Logo, quando uma pessoa saudava a outra, ela estava desejando prosperidade ao outro. E Cristo está dizendo o seguinte, olha, desejem prosperidade plena até para o seu inimigo. Porque ele também é objeto do meu amor. E quem sabe amanhã ou depois ele não estará também me servindo e será um irmão seu. E quem sabe no futuro ele estará até te abençoando no momento de dificuldade sua. O mundo dá muitas voltas, meu pai sempre dizia, e nada melhor do que um dia após o outro. Amém, irmãos? Muito bem. E vamos assim, já para encerrar, o versículo 48 aqui nos fala assim. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Essa é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, na verdade. Porque outra tradução diz, olha, portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu ser perfeito igual a Deus, precisamos entender aqui no contexto. Você entende isso? Temos que pegar essa palavra perfeito e procurar nos melhores textos o que significa essa perfeição, que tipo de perfeição é essa. Amém, queridos? E aí teremos a chave para solucionar a interpretação desse versículo. Muito bem, então eu quero destacar aqui a palavra perfeitos. Jesus falou que devemos ser perfeitos assim como é o Pai. Como o Pai é perfeito. E eu destaquei aqui algumas coisas. Primeiro tópico aqui, devemos ter o amor ágape para que possamos chegar a ser filhos de nosso Pai que está no céu. O hebreu não é um idioma rico em adjetivos. Filho de Deus significa alguém que é semelhante a Deus, como Deus. Então, foi aquilo que eu falei no início. O hebraico não é tão rico como o grego. O grego, a palavra amor, tem, na verdade, 4 variantes. Já no hebraico, não existe essa riqueza de vocábulos. Você entende? Então, por isso que se falava filho da consolação, como eu falei. Fulano é filho da consolação, ou seja, ele é um consolador. Então, quando Jesus ele fala assim, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele está querendo dizer o seguinte, que nós devemos ser o quê? Semelhantes a Deus, devemos imitar a perfeição de Deus até onde nos é possível imitá-la, mas sabendo que ainda assim teremos limitações. Muitas vezes iremos retratar Deus em nossas vidas de forma inadequada. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, infelizmente, em muitos momentos de sua vida, ele retratou a Deus de forma totalmente equivocada. Você entende isto? Muito bem. Outro recorte, perfeito, aqui no caso é a palavra teleios. Teleios que vem de telos. E telos significa fim, meta, propósito ou objetivo. Perfeito é aquele ou aquilo que cumpre o propósito para o qual foi feito. Então, se eu tenho um parafuso e preciso tirar o parafuso, eu preciso de uma ferramenta. Qual é a ferramenta? A chave de fenda.
Aí eu pego a chave de fenda e coloco a chave de fenda na ranhura do parafuso e eu fogo ali o parafuso. Ou seja, aquela chave de fenda, nesse sentido, ela foi perfeita, porque ela cumpriu bem o seu propósito de fogar o parafuso. Então, teleios aqui, que está ligado a telos, pressupõe finalidade alcançada, propósito alcançado, meta alcançada. Então, quando Cristo fala, sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, ele está querendo dizer o seguinte, olha, cumpram o propósito para o qual vocês foram feitos. Adão, ele foi o homem, não é? O homem que não devemos imitar. Mas Jesus, o segundo Adão, ele é o humano perfeito. É o homem a quem nós devemos imitar. Você entende isto? Sendo que Jesus ele foi de fato perfeito, mas nós buscando a perfeição teremos algumas limitações até que sejamos arrebatados e sejamos perfeitamente santos como é santo o Senhor Jesus. Agora, a palavra teleios, né? A palavra teleios estava associada a, primeiro ponto, vítima adequada para ser apresentada em sacrifício a Deus. Tinha que ser o cordeiro, não é? No 8º dia de nascido, sem mancha, sem mácula, sem aleijão, ok? Também estava associada, a palavra teleios também estava associada ao homem, quando alcança a plenitude de sua estatura física, em oposição ao moço ou menino que não está ainda desenvolvido. Teleios também era utilizado para o aluno que obtinha uma compreensão cabal da matéria de estudo, que também era chamado de perfeito nesse sentido, né? Em contraposição com o que, sendo principiante, ainda não dominava o tema. É por isso que alguns fariseus elogiavam aqueles, sobretudo aqueles garotos que se formavam, né, dentro da religião judaica, se tornavam intelectuais, os intelectuais de Israel, né, sobretudo no aspecto religioso, e ficavam com ódio do populacho, né, das pessoas comuns que não tinham certo entendimento da lei de Moisés. Muito bem, o homem é perfeito ou cumpre seu propósito quando se assemelha a Deus por meio do exercício do amor ágape. Ou seja, quando nós exercemos o amor ágape, ou seja, quando nós conseguimos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que tentam nos prejudicar, aí sim estaremos começando a cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Que amemos como Ele ama, que amemos até aquele que nos odeia. Então, esse é o propósito para o qual o homem foi feito, ser semelhante a Deus. Inclusive no aspecto do amor ágape, amar aquele que lhe odeia e lhe persegue. E a resposta disso está aqui em Gênesis 1:26. Aqui diz qual é o propósito do homem. Quando Deus fez o homem, qual foi o propósito de Deus? O que é que Deus esperava do homem? Está aqui em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos fez semelhantes a Ele. E quanto mais nos santificamos e quanto mais amamos aqueles que nos perseguem, mais nos aproximamos de quem é Deus. Amém? Já estamos encerrando. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, uma frase que eu tirei de uma das fontes, né, que eu estudei. O homem mais perfeito é aquele que mais se importa com os outros. Que maravilha. Amém? Queridos, já estamos assim no final, tá? Aqui da nossa programação. E eu quero lembrar a você que o nosso próximo estudo é a caridade. O nosso próximo estudo é a caridade, que está em Mateus 6, de 1 a 4. É a sequência, tá? Em nome de Jesus, tá? Então vamos orar agora e pedir a Deus para que amemos com o seu amor, o amor ágape. Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, ajuda-nos pelo teu Espírito a amar como o Senhor ama, a amar até mesmo os nossos inimigos, Pai. Ajuda-nos a ser semelhantes ao Senhor e cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas, de que sejamos assim semelhantes ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Não é fácil, mas pelo Teu Espírito nós iremos conseguir, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, estamos encerrando. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima oportunidade, mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.